Está começando mais um episódio do Conecta AC, um podcast que tem a missão de conectar você aos nossos associados e parceiro. E hoje a gente vai falar um tema que são sobre soluções financeiras. E para falar sobre isso, estamos aqui com um convidado, o Rodrigo Pangeia, CEO do Grupo Pangeia. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Rogério. E aí, cara? Fala aí um pouquinho da sua jornada, da sua história. Como que você Vamos lá. chegou nesse mundo financeiro? Um assunto super importante para todos os empresários. Bora lá, fala aí. Vamos lá. Então, a Pangeia, ela vem aí há 4 anos, né? A gente está localizado aqui na região de Jundiaí. E para falar um pouquinho da Pangeia, tem que falar um pouquinho de mim, né? Show. Faço 29 anos agora na semana que vem. E desde os meus 18 anos já estou no mercado financeiro. Então, comecei num banco chamado Banco Mercantil do Brasil. Depois eu fiquei um tempo no Banco Itaú, aqui da região também, e terminei minha carreira bancária dentro do Banco Safra, né? Então, durante toda a minha vida aí profissional foi dentro de bancos, né? Então, ali eu tive toda a expertise de cuidar da pessoa física, da pessoa jurídica, na parte de Ah, investimentos. E aí, quando eu entendi que eu já conseguiria ajudar várias pessoas, aí sim eu tive a ideia de fundar a Pangeia, né? Então, basicamente, o que a Pangeia é? Hoje a gente é um multibanco, onde a gente tem ali em torno de 80 bancos, fundos e seguradoras. Então, através de um atendimento ali 360, a gente traz para o cliente uma solução financeira. Seja ela ali uma redução de taxa, seja um financiamento novo, seja uma linha de investimento, algo para alavancagem patrimonial. Então, hoje a Pangeia ela é realmente ali um multibanco, onde a gente traz ali o Banco Itaú, Santander, Safra, Caixa, Banco do Brasil, Inter, C6, e entre outros fundos. E aí a gente consegue trazer ali todo um mapeamento para que o cliente tenha a melhor solução financeira possível, né? Falando um pouquinho de mim, né? show. Sou formado em engenharia, tenho pós em gestão de pessoas, certificações bancárias aí para trazer realmente um atendimento de excelência, né? A gente tem quase todas, né? CPA 10, 20, Suitability, Febraban, para trazer ali realmente um atendimento muito consultivo e estratégico para os nossos clientes, né? Que le- Então, hoje a Pangeia está localizada em Jundiaí, a gente fica ali no edifício Golden Office, né? E aí a gente consegue atender toda a região para trazer uma experiência diferente ali para os nossos clientes, né? que legal. E por que Pangeia, cara? Pangeia, por que Ca- é esse nome, Pangeia? Cara, o Pangeia veio realmente da ideia de conexão, relacionamento, né? A nossa empresa, eu digo que a gente está conectado em várias empresas, né? Então a Pangeia ela vem muito Uma junção. do relacionamento, vem da conexão. A gente gosta de criar realmente ali caminhos, né? Então hoje a Pangeia está dentro de indústria, dentro do comércio, dentro do varejo, dentro do atacado, como um braço ali realmente de soluções financeiras, né? Então Então, nasceu dessa visão de união, né? Que exatamente, praticamente que é o significado de exatamente, Pangeia. exatamente. E essa visão de hub aí, eu acho muito legal essa visão, tem muita sinergia lá com a associação por causa disso. Porque a nossa Exato. missão lá na associação hoje, quando eu assumi em janeiro, era realmente transformar a associação nisso. Numa Pangeia ou ou no Exatamente. hub. E por isso a gente fica muito feliz de ter parceiros assim como você lá junto com a gente. E Sim, sim. falando mais um pouquinho de soluções financeiras, pensando aí nos empresários, no microempresário, eu vi que você falou várias soluções que Aham. tem dentro da Pangeia. Hoje, qual é o maior desafio de um empresário quando a gente fala de soluções financeiras, linha de crédito, capital de giro, enfim? Hoje, o que que acontece, Rogério? Os bancos, eles são os principais parceiros de uma empresa hoje, né? Seja ali para uma parte de máquina, uma parte de boleto, uma parte de gestão ali financeira no sentido de capital de giro. Porém, o Brasil ele é muito deficiente na parte de realmente de educação financeira. Então, muitas das vezes que a gente pega um empresário, ele não tem nenhum conhecimento prático das opções que ele pode ter de crédito. Então, por exemplo, hoje um empresário ele vai estar muito limitado dentro da linha de instituição que ele tem. Então, por exemplo, se ele tem relacionamento com o banco A, com o banco B, muito provavelmente ele vai seguir aquela diretriz ali que o banco está sugerindo, né? Com a Pangeia, o que, que a gente traz para ele? Hoje o mercado financeiro tem mais de 200 instituições homologadas pelo Banco Central, tá? Então o que Nossa, bastante. significa? A gente tem bancos hoje que é atrelado exatamente para uma linha de crédito via boleto, via máquina, via até mesmo linhas governamentais.
Então, o empresário, ele às vezes fica com uma visão muito limitada dentro da rede de relacionamento que ele tem ali bancária. Então, o que a gente traz para esse empresário muitas das vezes? Uma visão que às vezes ele não tem. Então, às vezes ele tem um crédito tomado via máquina, por exemplo, ou via boleto, que são os mais convencionais, ou a linha aval, né, que é aquela sem garantia. Muitas vezes a taxa que ele pegou ali não é tão atrativa quanto que o mercado tem. Então, a gente já pegou muitos empresários que estão com uma taxa ali, sei lá, 2, 3, 4%, e a gente consegue uma taxa de 1% para ele, só Nossa. trocando a instituição financeira. Então, hoje a Pangea é realmente um braço estratégico desses empresários para adquirir funding, né? Adquirir dinheiro mais barato. Então, hoje a maior dificuldade de um empresário realmente é o quê? Ter acesso a todas essas instituições que muitas das vezes não está ali no Instagram, não está ali numa campanha grande, né? Dentro de um estádio de futebol e acessá-los ali para conseguir ter a melhor experiência possível através de uma linha de crédito bem mais completa e mais barata, vamos dizer assim, entendeu? Que legal. Essa questão que você falou de déficit de educação realmente é algo assim que, não só na área financeira, mas em tudo, né? A gente vê muito lá na associação conversando com os empresários que, de repente, ele é muito bom em algo. Ele é muito bom em X coisas. Só que quando vem pro lado empresário, são N situações, né? Por exemplo, eu costumo falar que qualquer empresa tem 4 grandes pilares, independente se é uma pequena empresa ou uma multinacional, que é o pilar da estratégia de atração, que geralmente está atrelado ao marketing, o pilar do comercial, que é a conversão ali, transformar isso daí em money, o operacional, que é fazer as coisas acontecer, e o último é o financeiro, que aí é onde muitos acabam até deixando de crescer por não ter esse conhecimento, braço, ou comprar crédito mais caro, que foi o exemplo que você acabou de dar. E sabe o que acontece, Rogério? Eu entendo assim, quando você tá ali com uma dor ali, você vai no médico. Quando você tá precisando ali arrumar o carro, você vai no mecânico. E hoje existe um tabu muito grande sobre o mercado financeiro mesmo, né? Então o empresário ele acha que aquela caixinha ali do financeiro, só ele tem que atuar, só ele que tem que gerir. E hoje existem ótimos profissionais e ótimas instituições financeiras para ser esse braço desse empresário, né? Para fazer ali um co-work, fazer ali uma palestra, para que ele entenda que existe dentro do mercado financeiro soluções até mesmo para alavancagem. Então a gente pega empresários também que estão no momento ali de realmente faturando, prosperando e também não sabe como agir com esse dinheiro. Então, muitas das vezes esse empresário, o que acontece? Ele ali é um comerciante ou está dentro da indústria, ele começa a prosperar, começa a ter ali faturamentos bons, né? Começa a ter ali realmente dividendos ali dentro da empresa dele, só que ele não sabe como gerir esse dinheiro. E muitas das vezes o erro também está até na gestão realmente do caixa ali positivo que ele tem. Então a gente também, como consultor financeiro, a gente traz também soluções para aquele cara que já está no momento de expandir, para aquela pessoa que está pensando em montar uma segunda loja, um segundo implemento, né? Então a consultoria ela não está só atrelada para o empresário deficitário, né, que está com problema de fluxo de caixa, mas também para o superavitário que realmente já está com aquele recurso e não está sabendo alocar, né? E aí, como a gente tem o braço também na parte de investimentos ali, a gente consegue trazer para ele também soluções para alavancar patrimônio, né? Então, hoje a gente tem linhas aí de crédito para que a pessoa consiga alavancar 3, 4 vezes o patrimônio, descapitalizando muito pouco. Então, a ideia do financiamento, a ideia da consultoria, ela está atrelada do cliente de A a Z. Então, a gente consegue atender aquele cliente que já está tomado no crédito, aquele cliente que ainda quer tomar crédito, aquele cliente que já está realmente ali prosperando, já está tendo um faturamento acima do que ele precisa para fazer as coisas rodarem, né? Legal. Então, eu acho que é muito importante, assim como a gente, pessoa física, precisa ter ali os consultores na área da saúde, na área mecânica, na área de engenharia, o empresário ele tem que ter esse braço também de consultoria para que ele realmente veja uma visão de fora e aí sim ele tome as devidas decisões que ele acha que é importante, né? Sim, tudo acaba voltando para a educação. E a gente no último episódio, a gente falou um pouco de ter as pessoas, cada um no seu quadrado, como diz ali. Exatamente. Ter as pessoas qualificadas para te auxiliar, que eu acho que é basicamente o que você está querendo dizer aí no âmbito financeiro aí. E realmente, como eu falei, quando a gente começa a empreender ou a empresa está prosperando, a gente às vezes não tem esse conhecimento ou não tem acesso. Às vezes tem
tem acesso ou conhecimentos que nem você falou, que a gente nem sonhava, porque Exato. não é dentro da nossa expertise. Por isso, a importância de ter pessoas assim como você e a sua empresa. Isso daí é muito legal. E sabe o que é muito interessante no modelo que a Pangeia adotou? O modelo que a gente tem para grandes empresas, para grandes famílias, né, são os family offices, isso é muito comum. Então ele já tem um planejador financeiro ali atrelado à carteira dele ali dentro da empresa. Ali já faz uma visita a cada 15 dias, 30 dias. E esse modelo a gente tem trazido para o médio, pequeno empresário, ou até mesmo aquele empresário que já tem ali uma certa robustez, né? Então, o que a gente faz? A gente traz para esse empresário realmente todo um ecossistema. Então, por exemplo, vamos falar que você na sua empresa você já tem um seguro ali do prédio, você já tem o seguro do seu carro, já tem o seguro da frota. Será que aquele seguro é mais barato do que você poderia estar pagando? Então a gente abre vários questionamentos e várias realmente ali lacunas para que a gente busque sempre a melhor solução. Então, será que aquele seguro que você está pagando está realmente ajustado dentro do seu perfil? Será que a gente não consegue ter ali uma redução ou no seu plano de saúde? Será que o seu financiamento do seu carro a gente não consegue portabilizar para uma carta de crédito ali com uma taxa fixa, com uma taxa muito menor? Será que o financiamento do seu imóvel a gente não consegue fazer uma alocação de melhor em um fundo? Então, aquilo que você já está pagando em dia nem sempre está mais adequado para o seu perfil hoje. Então, a gente consegue fazer várias tratativas dentro do seu ecossistema financeiro para que a gente traga ali a melhor experiência possível em relação a juros, em relação a prazo, em relação a realmente a remanejamento financeiro que você tem. Então, isso as grandes empresas já têm. Já fazem, né? Só que aquele médio, médio, pequeno empreendedor, por ser um serviço assim desconhecido e pouco acessado, né? Fica nessa lacuna de ele não ter acesso, né? Então a gente tem trazido cada dia mais esse tipo de consultoria aí para os empresários. Isso é super importante. E você tem essa parte de, só pegando um gancho, dessa parte de solução de seguro patrimonial, tem isso lá? Também. Também tem. Hoje a Pangeia, ela tem ali tanto a parte de seguradora, né? Então a gente tem alguns braços dentro do nosso escritório hoje. Então a gente tem a seguradora, que vai cuidar desde um seguro de carro, um seguro patrimonial, um seguro ali de responsabilidade civil. Então a gente tem esse braço dentro da Pangeia hoje. Hoje a gente é um ecossistema com mais de 300 empresas, né? Então hoje a gente tem imobiliárias, a gente tem lojas de carro, a gente tem hoje construtoras. Então a gente é uma hub bem completa, né? Que legal. Por que eu tô pegando esse gancho? Porque segunda-feira a gente teve uma situação, né? Aqui na região, né? Que atingiu muito a questão da chuva e teve muitos danos. E aí a gente vê muitos empresários que não estão pensando nisso daí. Exato. Inclusive lá como empresa, como estrategista lá, quando eu tenho os clientes, a gente sempre recomenda eles terem essa visão de proteger o patrimônio dele ali, porque às vezes, por exemplo, que nem aconteceu lá no Toyota Sorocaba, dentro de repente acontece uma situação dessa, representa falência por não ter uma visão ali, uma gestão financeira, uma proteção de capital, de seguro, enfim. E é legal, muito importante ter isso daí. E o que acontece, né? Muitas das vezes o empresário ele não sabe a importância de ter um seguro, por exemplo. Então, por exemplo, se aquela empresa que você tem é a sua principal fonte de renda, você tem que respaldar ela da melhor forma possível. Sim, sim. Por quê? Se realmente tiver uma tempestade, se o teto ali vier a cair, ou se tiver algum problema elétrico, você está totalmente no risco sistêmico, né? Então, é muito importante, às vezes, a gente explicar para o empresário que um seguro não é um custo, e sim, realmente, ali um investimento que ele pode ter em relação a algum dano, algum problema que ele possa ter, né? Então, acho que essa visão, ela tem que ser um pouco mais aberta, né? Para que ele entender que a empresa dele, se é a principal fonte de renda dele, ele tem que proteger aquilo realmente com todas as forças, né? Porque, às vezes, um carro ali que tem um valor, sei lá, 1/10 do que ele tem dentro da empresa, ele protege porque tem medo de roubo, batida. E a empresa onde que ele tira o valor para pagar o carro, não cuida, né? A gente vê muito isso também, quando a gente fala em questão de seguro de vida, né? Também. Que às vezes, quando a gente falando do pequeno, médio empresário ali, ele tá muito atrelado ao operacional da empresa. Então, assim, 1 dia, 2 dias fora da empresa, talvez não haja faturamento. Exato. Então,
não ter essa visão é perigoso. É muito perigoso. Exato. E o que a gente tem visto muito no mercado brasileiro, né? Muitas das pessoas têm ido empreender. E isso é muito positivo. Só que Sim. quando você vai empreender, você deixa de lado algumas coisas muito fundamentais. Que é o quê? É uma previdência, é ali um FGTS. Por que essas instituições existem, né? Esses seguros existem? Realmente, para caso você fique doente, para caso você venha sair ali daquela empresa e tenha uma segurança financeira durante 6 meses. Fazer uma transição, né? Exato. Então, o empresário, quando ele começa a empreender, ele não tem muito a gestão do fluxo de caixa. Então, ele acha que ele faturou ali 10 mil reais, é 10 mil reais para o bolso dele. Então, ele não consegue fazer o desmembramento ali de um Sim. prolabore, de um salário, né? Então, o que a gente também ajuda muito esses empresários? A fazer uma gestão realmente ali de uma aposentadoria. Entendeu? Então, por exemplo, hoje um empresário que quer ter ali um patrimônio de R$ 1 milhão, por exemplo, tendo ali uma parcela de R$ 2 mil, ele consegue ter esse tipo de patrimônio ali há 10, 15 anos para frente. Então, exatamente. Então, o empresário de hoje vai ser o aposentado de amanhã. E muitas das vezes o empresário está na correria ali do operacional, né? Porque ele não consegue ali ter uma visão de fora, fazer ali o balanceamento ali dentro da empresa dele ainda. O lado mais importante, que é a velhice, que é o planejamento ali pós-aposentadoria, ele tem deixado de lado. Então, o nosso mercado ele tem corrido um sério risco de entrar em colapso daqui a uns anos, porque hoje o mercado ele está virando muito PJ e não está tendo esse planejamento em relação a médio e longo prazo. Então, a gente traz para os nossos empresários, para os nossos empreendedores dentro do grupo, essa visão. Viu? Quanto que você quer ter de renda daqui 10, 15 anos? Qual que é o seu padrão de vida? Como que está a sua expectativa em relação à aposentadoria? Já tem pensado nisso? Muitas das vezes, 90% das vezes, eles não estão pensando. Então, a gente começa hoje a se planejar para que esse empresário a médio e longo prazo consiga trabalhar por vontade de trabalhar, porque ama aquilo que faz e não com aquela obrigação ali financeira que a gente novo ali consegue tocar de forma muito tranquila, Sim. né? A gente vê muito isso daí que você está falando, é muito, muito importante mesmo os empresários terem esse nível de consciência. Eu vejo isso muito atrelado à mentalidade mesmo, porque Exato. muitas das empresas, até não estou falando tamanho de faturamento, tá? Estou falando mesmo de mentalidade, porque a gente vê empresas que, na verdade, o dono ele arrumou um emprego para ele. Exato. Ele criou uma empresa para ter um emprego. Exato. Não é uma empresa que anda, solidária, que vai conseguir andar, que vai conseguir gerar patrimônio, dividendos, faturamento. Ele não está preocupado tanto com isso no momento. Às vezes pode estar atrelado à juventude, que nem você falou aí. Ele não está pensando. Então, ter essa visão, esse chacoalhão que você está falando aqui agora, que às vezes para muitos vai ser um tapa na cara, isso é muito importante para o empresário. Exatamente. Nem ontem na palestra lá no nosso workshop que a gente fez, e a gente estava falando de parte financeira, mas voltado para o marketing ali, a importância de alguns números, de ver. E aí o empresário fala, nossa, Géry, eu tô fazendo marketing, mas eu não olhei para isso. Exato. Você não tá olhando para o financeiro, você tá olhando para onde? E sabe o que é muito doido, assim? Pra gente ser médico, a gente tem que ter uma faculdade. Pra gente ser engenheiro também, assim como um advogado. Empreender, hoje a gente não tem uma faculdade para isso, né? Então eu vejo, Rogério... Só da vida, né? Só a faculdade da vida. Eu vejo que a Pangeia como grupo, assim, ninguém prospera sozinho, né? Então, eu vejo que o ativo mais valioso que a nossa empresa tem hoje são as conexões. Tá. Porque você é um expert dentro do marketing, eu sou dentro das finanças, a gente vai ter um expert ali em holding. Então, assim, isso soma muito. Então, é muito importante que o empresário se conecte com o empresário. Por quê? Toda aquela dor que você teve naquele começo, desde como abrir um CNPJ, como que funciona um alvará, como que funciona uma tributação, como que funciona uma abertura de conta positiva. Isso, o empresário ele sofre muito por não ter conexões com outros empresários. Então, dentro do nosso ecossistema hoje, a gente tem ali essa ideia de conexão. Então, a gente muitas das vezes senta ali com aquele empresário, junto com outros ali, e bate um papo, entende as dores. E, às vezes, em uma conversa, a gente consegue já andar ali 6 meses, 1 ano para frente. Nossa, porque isso é muito poderoso. Já é muito esclarecedor, né? Isso é muito poderoso. Então, eu entendo, assim, que o empresário ele precisa estar conectado com outros empresários. E, muitas das vezes, o empresário ele entra num casulo que acha que ele tem que estar sozinho, né? Aquele cara que também trabalha com marketing é meu concorrente. Não, muito pelo contrário. Dá Vocês para atender conseguem se todo agregar. mundo?
Não dá pra Exato. atender todo mundo. Exato. Tem mar pra todo mundo aí nadar. Então eu sempre. A essência da Pangeia vem muito dessa conexão, legal. porque a gente entendeu que realmente seja um banco, seja um parceiro ali da parte estratégica, ele agrega muito mais do que ele traz ali um prejuízo ali no sentido de concorrência, porque o mercado é muito grande e sempre vai ter cliente precisando da nossa consultoria, seja que área for, né? Sim, essa visão é muito legal, principalmente falando de network. É uma Exato. coisa que a gente tem levado muito forte lá dentro da associação para criar essa visão de network, de solução, de hub, porque realmente isso daí vale muito mais que dinheiro. Vale. Isso daí abre porta e tempo, né? Que é o que nem você falou. Uma vez eu estava num grupo de network e eu vi uma situação assim que mudou a minha visão dentro de network, que foi exatamente ver uma empresa que já faturava 30 milhões mês, então ali 1 milhão por dia praticamente, recebendo um conselho de um outro empresário que não faturava nem 100 mil. E aí o cara falou, você resolveu um problemão dentro da minha empresa. E vice-versa. Essa troca Exato. não quer dizer em questão de tamanho de empresa, em faturamento. Exato. É experiência. Então, Exato. uma chave que eu posso te entregar no network ali, muda lá na sua empresa, que eleva o seu faturamento 10 vezes Exato. mais e muito mais. Além de portas que abrem. Então, network é uma coisa que a gente tem que entrar, é muito importante. Vale mais que dinheiro. Vale né? mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Exatamente. Por isso que a gente está fazendo lá pela associação, a gente tem rodada de negócio todo mês, a gente está fazendo uma rodada online, Aham. está fazendo uma palestra e um workshop para gerar isso. E principalmente a gente vê que aqui em Várzea, o pessoal é muito carente de network, tem poucos empresários fazendo network. Exatamente. Então isso é importantíssimo. E eu acho muito legal esse trabalho que a associação tem feito aqui em Várzea Paulista, porque é algo que a gente nunca teve, né? Eu venho de Várzea Paulista, né? Sim, eu sim. morei anos aqui em Várzea Paulista, é uma cidade que a gente gosta muito. E, assim, falta muito essa questão de realmente a associação estar na frente, de estar buscando ali parcerias, e você tem feito esse trabalho de forma muito exemplar, assim, no sentido de trazer negócios, trazer pessoas qualificadas para trazer ali realmente uma consultoria para esses empresários. Então, eu fico muito feliz que a associação tem crescido tanto, né? Eu até brinco, assim, com a nossa rede, né? A gente tem uma parceria com a Federação das Indústrias no Acre. Que legal. Aí eu falo, nossa, a gente tem feito um trabalho tão legal lá no Acre e é na cidade que a gente cresceu ali e não tinha, né? Então, você veio com essa visão muito, realmente, inovadora, né? E a gente fica muito feliz de estar fazendo parte dessa história que você tem construído aqui com a associação, Rogério. Eu acho muito legal isso daí. Obrigado. Isso é uma junção de Exato, pessoas cara. assim, com essa visão, que nem você. A gente tem vários parceiros que estão fazendo acontecer. É bem desafiador, mas todo longo caminho começa com o primeiro passo. Alguém precisa começar. E a gente está aí muito feliz também. A gente está 9 meses aqui, né? Fizemos bastantes avanços, tem vários produtos agora na solução. Temos a solução da Pangeia, agora que a gente vai começar a oferecer pela associação. E vamos falar um pouquinho disso. O que a Associação Comercial Empresarial de Várzea Paulista vai ter em parceria com a Pangeia para a gente oferecer lá para os nossos associados e parceiros? Cara, isso é muito legal, tá? Então, a gente tem conversado muito sobre essa parceria, né? E a gente estava estruturando algo muito especial para a associação, porque realmente a gente vê que, além do apelo social, apelo realmente educacional, Várzea Paulista tem um grande potencial de crescimento juntamente com seus empresários, né? Então, a gente já deixa de antemão aí para você, né? Uma consultoria 100% grátis, tá? Então, todas essas estratégias que a gente tem na questão de ver contratos, ver ali a portabilidade de um contrato mais barato, ou até mesmo linhas de créditos novas, a gente vai fazer essa consultoria 360 para esses empresários sem custo, tá? Que legal. O que a gente vai trazer para o empresário daqui? A gente pode trazer mentorias sobre milhas. Você sabia que você pode viajar de graça? Nossa, eu tenho um cliente lá na minha empresa, na Segrão, que ele tudo, até pão, eu vou na padaria no crédito, pra juntar milhas. Exato. Ele viaja todo ano e é isso que com milhas. E é isso que eu ia te falar. Sabe quem é nossos principais parceiros? Parceiros não, clientes de milhas? Muitas vezes caminhoneiros. Por quê? Ele gasta ali 15, 20, 30 mil de diesel e muitas vezes ele paga no débito ou no boleto. Se ele troca só pro cartão de crédito, a gente teve um caminhoneiro que levou os filhos pra Disney, pra você ter noção, só com milhas. Nossa, que legal. Então, o empresário muitas vezes ali no ramo do comércio, hamburgueria, pizzaria, todo dia tá num atacadão, tá num mercado ali fazendo compra, muitas vezes ele tá usando no débito.
só dele fazer uma simples troca no crédito, às vezes a viagem que ele vai viajar com a família ali daqui a 6 meses, daqui a um ano, totalmente de graça. Então, o curso de milhas parece ser muito bobo, mas ainda tem poucos brasileiros com acesso a esse tipo de informação. Então, a gente traz esse curso de milhas também para a associação. A gente tem toda essa parte de consultoria para entender se ele já está tendo um custo mais elevado do que precisaria. Então, eu vou agendar com você aí, vamos conversar, de deixar ali um ponto ali para, pelo menos uma vez por semana, estar atendendo esses empresários da associação, assim, de forma gratuita e trazer a melhor experiência possível, seja num novo financiamento, seja num planejamento financeiro para aposentadoria. Que legal. Então, a gente já deixa de antemão aí já essa consultoria do nosso grupo, realmente de forma totalmente gratuita, para fortalecer cada dia mais aí a associação, tá? Que legal. Nossa, isso daí vai ser muito bom aí pros associados, porque que nem a gente começou falando. O que muda resultado mesmo, o patamar, nível ali das empresas é o conhecimento, acesso, né? Exato. É acesso a conhecimento, acesso a pessoas. Então isso é o que muda. Então isso é muito importante. Então os associados estarem atentos em soluções como essa. Exato. E sabe o que é legal? O empresário, eu entendo que ele tem muito assédio, né? Seja de banco, seja de empresas de máquina, eles têm muito ali o assédio no sentido de querer vender um produto, querer vender alguma solução financeira. Então, ele já fica um pouco mais retraído, né? E eu sempre falo assim, ouve primeiro para você entender como que funciona, dá o voto de confiança, porque muitas das vezes o empresário ele fica muito naquele ceticismo, né? Eu acho que vai querer me vender algum produto. Quando envolve dinheiro, o empresário dá 3 passos para trás. Exato. E sabe o que é legal? Por exemplo, hoje a gente tem empresas parceiras do grupo que a gente consegue reduzir até 30% da energia sem ele colocar um painel solar, através da energia livre. Então, são temas que muitas vezes o empresário não vai numa palestra, não vai num treinamento, não vai num workshop que a associação faz, porque fica achando ali que vai ter algum pitch no final, né? Alguma venda no final. E não, muitas vezes a gente tem parcerias com grandes instituições em empresas que traz benefício para aquele empresário sem que ele tenha nada de custo. Então, muitas das vezes, a falta de se dispor a ir em um evento, se dispor a ir em uma palestra, te deixa de fora de muitas coisas positivas, né? E na associação, isso também é uma novidade que a gente fez lá no Acre, lá com algumas indústrias, a gente está trazendo para a região também. Então, a energia livre a gente traz através de energia eólica, algo muito positivo, sustentável, e traz essa economia para quem a indústria, para a empresa que tem a alta tensão ali na conta de energia sem custo algum. Então isso é muito legal, cara. Nossa, isso aí é ótimo. Isso é muito legal. Inclusive, principalmente bares, restaurantes, né, na região, acho que são os comércios que mais têm conta. A gente tem um cliente que a conta dele é R$6.000. Exatamente. Imagina reduzir 30%. 30% nesse daí. E olha pra você ver que doido. Vamos falar que é R$6.000. A gente vai estar reduzindo ali R$1.800, R$2.000 ali na conta daquele cliente. Esses R$2.000 ele já consegue ter o primeiro 1 milhão investido. Olha. A gente não colocou 1 centavo de custo a mais para ele, a gente reduz o custo dele e traz para ele um benefício ali em relação ao patrimônio dele positivo. Nossa, isso é... Entende que não está atrelado a dinheiro, não está atrelado a um custo maior? Uhum. É planejamento e remanejamento do que ele já tem tomado. Então é isso que a gente gosta de fazer. Que legal. Reduzir custo e trazer benefícios. Então, é esse que é o nosso lema dentro da nossa empresa, de forma muito ética e transparente, entendeu? Então, é essa a visão de jogo que a gente gosta de trabalhar, que gosta de trazer. Então, a consultoria, ela sai barato frente a toda a economia financeira que a gente traz. E aí, para a associação, como a gente já vai fazer algo 100% grátis, né, 100% consultivo, para fortalecer cada vez mais a nossa parceria, o empresário ele já não precisa ter esse medo de não vou lá porque eu vou ter um custo, porque já está isento, né? Então, acho que é muito positivo as pessoas entenderem que ouvir, muitas das vezes, é uma solução financeira que ela precisa ali naquele momento. Legal, legal. Bom, se você é associado, né, ou é um empresário aqui de Várzea Paulista e está precisando de alguma solução financeira, não perde tempo, procura lá a Associação Comercial e Empresarial de Várzea Paulista, que a gente agora vai ter mais esse braço, que é a Pangea, que tem todas essas soluções que o Rodrigo está falando aqui. E eu tenho certeza que em algum ponto você precisa ir. Exatamente. É muito bom, Rodrigo. Que legal, cara. E agora, falando no amplo geral aí, a gente já falou um pouco dos desafios do empresário, que geralmente está atrelado, ele está
a falta de conhecimento, o operacional. Fala aí um case de sucesso assim que você teve lá dentro de uma empresa, ou seja, liberando capital de giro, ou seja, na parte de consórcio também. Fala aí, assim, algo que aconteceu lá que foi muito legal pro seu cliente. Cara, dentro desses 4 anos que a Pangeia já existe, a gente atendeu mais de 2.000 empresários aí já brincando, né? Porque o nosso ecossistema é muito grande, né? Então, assim, eu acho que o principal caso que a gente já pegou realmente é um cliente ali que está com perca realmente da empresa, que a gente consegue fazer toda uma alavancagem patrimonial para que ele não perca. Então, a gente já teve casos que o empresário já estava pensando em desistir de empreender devido ao faturamento estar lá embaixo, realmente já está ali com todo o capital tomado. Então a gente conseguiu trazer linhas de crédito via governamentais para que ele realmente conseguisse repactuar toda aquela dívida dele, né? Então a gente tem vários cases aí de empresários aqui até da região que já empreenderam para um segundo estabelecimento, que já conseguiu trocar frota. Nossa, então a gente tem vários cases aí que a gente realmente abraça esse cliente. Às vezes, muitas vezes no MEI, hoje a gente já está vendo ele indo para o lucro presumido. Então a gente tem cases aí de realmente que já foi até em confraternização dessas empresas para comemorar ali o primeiro milhão. Olha. Então a gente tem muitas histórias aí Legal. E isso que é legal, né? A gente está lidando com pessoas, né? Uma empresa, ela tem um CPF também. Sim. E quando a gente consegue trazer uma consultoria mesmo consolidada, a gente realmente muda vidas, né? Então a gente tem vários casos aí realmente de que a gente tirou um empresário de um lugar meio que escuro, né? E realmente com conhecimento ele consegue ter ali uma clareza maior do objetivo. E o bom, Rogério, que a gente não faz nada sozinho. Então, muitas das vezes, a Pangeia, ela identifica uma dor e traz um consultor financeiro, traz um especialista em marketing, traz um especialista em tributário. Então, assim, a gente realmente é uma hub onde a ideia é atender o cliente da melhor forma. Então, se eu, Rodrigo, não tenho a capacidade técnica para aquele serviço, a gente tem ótimos profissionais, parceiros, que a gente conecta e as coisas começam a acontecer, tá? Teve um caso bem interessante, um advogado aqui de Várzea Paulista, a cliente estava com capital lá, sei lá, de 1 milhão tomado, e a gente foi analisar ali o histórico dela. Para você ter noção, ela tinha uma carta de crédito contemplada há mais de 6 meses que não sabia e estava pagando juros à toa. Então, o que a gente fez? Fez a consultoria para ela conseguir pegar esse dinheiro no banco e fazer a amortização desse capital que estava tomado. Para você ver o nível, cara, essa cliente, ela estava pagando essa carta há 8 anos, estava já no fluxo de pagamento dela, e ela pegando dinheiro caro, sendo que ela tinha um dinheiro barato lá, mais de 6 meses contemplado, sem utilizar. Nossa. Então parece bobo, né? Mas da gente pedir ali o histórico, perguntar pro cliente, o cliente, nossa, realmente eu tinha essa carta e nem lembrava. Salvou. Então, assim, são coisas simples, muitas das vezes, que a gente consegue desafogar o empresário de forma muito significativa, Sim, assim, né? Quando, é legal. Quando trata da parte financeira, assim como tudo, é importante. Exato. Essa visão de hub, eu gosto muito. Eu falo muito isso, eu vou enfatizar aqui no nosso... Vai morrer falando. Vou morrer falando, porque a gente já fez muito isso. Inclusive, quantos clientes já não levei lá na Pangeia? Exato. Esse tá precisando de você aí. Porque, realmente, às vezes não tá nem relacionado ao marketing, que é a área que eu trabalho, mas... vai resolver outro problema lá dele. Vai resolver fluxo de caixa, vai resolver esse problema, como você deu o exemplo aí de ela estar com o capital tomado e você trazer uma solução ali muito mais barato e transformar. Exatamente. E assim, a gente tá lidando mais com PJ, que é nosso foco, né? Mas a Pangeia, ela também tá na pessoa física, tá? Tá. Então, hoje, na pessoa física, a gente consegue atender desde do pai aposentado, que tá precisando de um crédito barato, a gente consegue fazer ali para um CLT uma antecipação do FGTS, para ele realizar os sonhos, o próprio seguro ali ou o plano de saúde, né? Então, a gente não tá atrelado só a PJ, tá? A gente consegue atender também a pessoa física, que, querendo ou não, é o CPF por trás dos PJ ali, né? Legal. Então, a gente também consegue fazer várias repactuações aí na pessoa física, seja um financiamento de um carro, seja um financiamento imobiliário. Então, a gente também tem essas hubs aí para fazer esse atendimento também, tá? Cara, isso que você tá falando é muito legal, porque o que tá acontecendo dentro das empresas? Como a mão de obra... vou chegar lá nessa linha pra você entender. Como a mão de obra tá cada vez mais difícil, achar mão de obra qualificada, esse processo de consulta de negativação, de dívida entre cargos,
tem sido uma coisa. Inclusive, a gente tem essa solução lá na associação de consulta ali, para a pessoa puxar o histórico, para ver o que está devendo. E aí a gente vê que algumas empresas, para alguns cargos, fazem esse tipo de consulta para entender como que está a pessoa. Porque, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa para um cargo de confiança e ela tem esse problema financeiro. Exato. E, de repente, o empresário ter essa consultoria para manter os talentos dele ali também seria legal, porque eu falo que a empresa ela é uma máquina de construir sonhos. Primeiro, Exato. o sonho do empresário, depois o sonho dos colaboradores, depois os sonhos dos seus clientes ali. Então, essa preocupação do empresário talvez seja um diferencial que vai não só reter talentos, Exato. mas como vai atrair mais pessoas. Porque já imagina o empresário agora preocupado com a situação financeira dos seus colaboradores, podendo trazer uma solução assim como a Pangeia. E sabe como que isso vai muito a fundo? Hoje, um funcionário que tem dívidas, o rendimento dele cai ali de Exatamente. 30% a 40%. Porque ele tá pensando no cartão de crédito, tá pensando no aluguel, ele tá pensando no carro que tá ali com parcela em atraso. Então, quando o empresário ele tem essa visão de querer ajudar esse colaborador, seja numa palestra, seja numa educação financeira, ou seja, trazendo linhas de crédito mais barato para esse funcionário, a produtividade dele também aumenta. Por quê? Se o colaborador dele teve uma consultoria onde ele conseguiu deixar as contas em dia, ele vai conseguir trabalhar mais, porque ele vai estar focando dentro daquela empresa, ele vai estar focando dentro do que ele faz. Então, a gente tem muito esse lado também da pessoa física, exatamente por isso. Porque se o empresário ele está com um time ali de 100 funcionários, vamos colocar hoje que o Brasil aí é extremamente tomado em crédito. Então, Sim. muito dos nossos dos CPFs hoje estão negativados por dívidas, por repactuação, pelo momento de Brasil que a gente vive, né? E ele tem esses funcionários lá realmente inadimplentes, devendo, a efetividade da empresa dele, consequentemente, vai abaixar. Sim. Então, a gente também faz esse trabalho muito forte na pessoa física para que a gente consiga também repactuar dívidas, trazendo linhas de crédito mais baratas, fazer que o funcionário saia do cheque especial, do reparcelamento de cartão de crédito para uma linha de consignado que é muito mais barato. Então, a gente tem linhas de crédito hoje muito mais acessíveis em relação a juros, em relação a crédito, do que realmente as linhas de crédito convencionais. E o empresário, tendo essa visão, ele consegue aumentar até mesmo o faturamento dele, né? Então, é bem interessante esse ponto que você colocou aí também. Isso eu pelo que você falando, eu imaginei isso na hora. Mas eu imagino que a questão, assim, o nível de consciência do empresário para si é baixo ainda. Exato. Para ele depois ainda pensar no colaborador dele nessa questão ainda. Eu acredito que sejam poucas pessoas que têm essa visão e é super importante. E por isso que eu falo o papel da ACE, né? Porque isso é uma visão que você consegue trazer para ele através do quê? Desses workshops, desses treinamentos. Exatamente. Por isso que eu falo que é tudo uma engrenagem, né? Sim, a gente sim. tem que ter um apoio ali da nossa prefeitura, a gente tem que ter um apoio da associação, a gente tem que ter um apoio desses órgãos, porque é onde o empresário ele consegue se vincular de forma muito tranquila e sem um custo ali muito elevado e ter acesso a esse tipo de conversa. Então, eu acho que a associação ela tem um papel muito importante dentro de um município, dentro de um estado, porque ela conecta ao que o empresário precisa e não sabe o que precisa. Exatamente. Então, eu acho que esse trabalho que vocês têm feito aí realmente é muito importante, porque o empresário, às vezes, ele não está nesse nível de consciência que a gente está tendo. Sim. Mas se ele se conecta a uma associação e essa associação começa a despejar esse tipo de conhecimento, a mente dele expande e não volta mais para trás. Isso é verdade. Então, eu acho que isso é muito legal e esse tipo de podcast, esse tipo de interação que consiga dar pelo menos aquele alerta nele e falar, pô, faz sentido, eu acho que é muito importante se vincular mesmo, porque o nosso papel aqui é trazer a solução, é trazer essa visão um pouco mais ampla que a gente vai buscar, muitas das vezes em treinamentos, muitas vezes dentro dos próprios bancos, para trazer uma informação muito concreta ali, efetiva para essas pessoas, né? Legal, isso daí é super importante ter essa visão. É legal estar construindo isso lá na Associação de Várzea, trazendo essa visão de hub. Lógico que eu preciso dos empresários, que é o que você está falando. Isso é um desafio cultural, então a gente entender que eles precisam abrir a mente, porque a gente vê e fala assim, eu vou perder 1 hora indo lá num workshop, numa palestra. Não. Você vai ganhar muitas horas. Às vezes é que você falou, aquela 1 hora vai te acelerar em 1 ano, em 10 anos, ou vai te abrir uma porta que vai te alavancar 10, 15 vezes mais. Então,
é super importante fazer parte disso, não só falando da associação, mas Exato. ter essa visão, né, de hub, de solução, de estar buscando, gerando conexões no geral, né? Exato. Tem que E estar em constante movimento, né? Exatamente, movimento gera prosperidade. Bom, Exatamente. você que está assistindo aqui que ainda não é associado e tem interesse, chama lá a Valéria, na Associação Comercial e Empresarial, ela é a gestora lá e ela vai te dar todas as instruções para você ter tudo isso que a gente está falando de solução, não só a Pangeia, como outras soluções para alavancar ainda mais o seu negócio aqui em Várzea Paulista. Rodrigo, a gente está chegando no final e eu queria que você falasse uma mensagem, que se fosse dar uma mensagem onde todos os nossos empresários, os associados, hoje fossem ouvir, o que você deixaria de uma mensagem para eles da Pangeia? Cara, eu acredito que a Pangeia ela veio de um sonho, assim como todo empresário tem, né, o sonho de empreender. E assim, a frase que eu poderia dizer é não desistir, né? Porque muitas vezes a caminhada do PJ ali, ela é muito solitária, às vezes não tem nenhum apoio da família. E falar para essas pessoas que se estão empreendendo, que já empreenderam, que o caminho é difícil para todo mundo. O que vai diferir mesmo ali o sucesso realmente do fracasso é o quanto que você aguenta ali essa jornada, né? Sim. E contar com a gente, né? Porque quando você ali tem alguém para chorar, fica muito mais fácil. Então, assim, você que está empreendendo, que está vendo ali o boleto chegando, que está vendo o aluguel ali do seu estabelecimento chegando e não sabe o que fazer, não desista, porque o empresário é aquele CPF forte que não desistiu. E, assim, contem com a gente, claro que a gente também tem nossas limitações, né? A gente não faz milagres, mas contem com a gente, contem com a associação, porque a gente realmente está aqui para trazer realmente uma visão diferente, trazer ali uma ajuda, trazer ali um conselho, muitas das vezes, conectar a um outro empresário que também teve a mesma dificuldade, né? E assim, eu como empreendedor já sofri muito, já fiquei muitas noites sem dormir, né, preocupado. Mas assim, a frase que eu poderia dizer para um PJ mesmo, para um empresário aí que tem lutado todos os dias, dentro de todas as dificuldades que nós temos, né, é não desistir. Porque no final ali as coisas dão certo, as coisas evoluem. E é isso, é perseverança que eu acho que é o caminho de um PJ de sucesso, né? Rodrigo, que legal, cara. Episódio muito proveitoso. Eu acho que os nossos associados, empresários que assistirem, terem essa visão, esse chacoalhão de hoje, de olhar com mais carinho ali para o seu financeiro e entender que não está sozinho e que ter os experts é o melhor caminho que a gente pode tomar e não ficar sozinho, que nem você está falando aí. Tem muito essa visão, né, do empresário lobo solitário, né? Exato. A gente tem que quebrar isso daí, porque junto a gente consegue ir mais rápido e consegue ir muito mais longe. Exatamente. E também eu quero deixar um agradecimento aqui ao nosso patrocinador oficial, que é o Banco Sicredi, a cooperativa de Várzea Paulista. Dá um abraço aí pro André, que é o gerente lá geral, e tem patrocinado esses podcasts aqui para que isso possa acontecer, levando conhecimento a vocês. Sicredi é parceiro de vocês também lá dentro de todo o ecossistema, né? Com certeza. É legal isso daí. Eles têm uma visão bem diferente também de negócio, né? Muito focado realmente na parceria, muito Eles no realmente atendimento consultivo. São muito parceiros lá. É bem legal, bem pessoal, legal. Isso daí é legal. Rodrigo, quero agradecer a sua presença, o seu tempo de estar aqui trazendo esse conhecimento muito importante para todos os empresários, que são essa parte de soluções financeiras. E muito obrigado, cara, por estar aqui compartilhando essa parceria que a gente está tomando aí junto com a associação, que seja um sucesso para todo mundo aí. E seja muito bem-vindo aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né? Mais uma vez aí a parceria. E assim, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, procura a associação. A gente está aqui na região também. Vamos adorar tomar um café com vocês na sua empresa, ou vir tomar um café na associação, ou até mesmo na Pangeia, né? Sim, tem um escritório bonitão lá no Golden Office. Golden Office, lá em Jundiaí. A gente deixa o convite, se estiver ali pela região de Jundiaí, passa lá, bate na porta lá, que a gente vai receber vocês com o maior carinho e com a maior atenção do mundo aí, tá bom? É isso aí. Bom, obrigado. A gente está encerrando mais um episódio do nosso podcast, que é o Conecta ACE, que tem a missão de conectar você a informações dos nossos associados e parceiro. E aonde que a gente se vê no nosso próximo episódio.